Muito boa tarde. Vamos, então, iniciar esta audição dos peticionários. Relativamente à petição número 282, da 14ª legislatura, aqui nesta segunda comissão, e recebemos, então, hoje aqui uma delegação do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aproveito para cumprimentar a senhora Rosa Ribeiro, presidente do sindicato, o senhor Alexandre Vieira, também diretor do sindicato, os advogados que também os acompanham. E, pela grelha prevista, os senhores terão, e aí poderão dividir da maneira que julgarem melhor, até 12 minutos para uma intervenção inicial, e, ao final, depois, faremos aqui algumas intervenções, inclusive também por grupos, ou pelos grupos parlamentares aqui presentes, que terão também um tempo previsto de 3 minutos cada grupo parlamentar. E, ao final, então, os senhores terão mais outro tempo para as considerações finais. Lembrando que esta sessão foi indicada de forma a podermos, todos nesta comissão, tomarmos ciência daquilo que já está há muito tempo formalmente registrado, desde 2021, portanto, e é uma situação que precisa ter uma solução que seja a mais justa possível, não apenas para essa trabalhadora, mas para outros que possam estar em situação similar. E também, para nós é sempre importante recebermos uma representação do vosso sindicato, de modo a também nos apresentar um pouco da realidade do que ocorre no estrangeiro, especialmente junto aos trabalhadores que têm uma missão importante nos postos consulares. Então, a doutora Rosa Ribeiro, se quiser, pode fazer uma introdução e distribuir depois o tempo. Logo que esteja para ser encerrado, eu avisarei. Muito boa tarde. O STCDE agradece a realização desta audição, agradecendo igualmente aos senhores deputados a presença, relativamente a um assunto que tem, neste caso, o rosto de uma trabalhadora chamada Germana Panarra, mas que, infelizmente, é a ponta de um iceberg relativamente a um problema recorrente no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que afeta, sobremaneira, cerca de 1/4 dos trabalhadores em funções públicas nos postos consulares e diplomáticos de Portugal no estrangeiro. Sem entrar em todas as considerações jurídicas que já foram largamente abordadas no texto da petição, gostaria de fazer uma pequena contextualização. Germana Panarra exerceu funções no Consulado-Geral de Portugal em Nova Iorque, com contrato de trabalho em funções públicas desde outubro de 2005, após ter labutado 6 anos como tarefeira. Portanto, estamos aqui a falar de uma trabalhadora que tem, ao todo, 21 anos de serviço do Estado português. Durante todo esse período, nunca o Ministério dos Negócios Estrangeiros declarou, nem entregou, os descontos que deviam ter realizados para nenhum sistema de proteção social, seja ele nos Estados Unidos. Passamos que é conhecido que os Estados Unidos é muito um sistema de reforço e de sistema privado, seja em Portugal, por exemplo, no Instituto de Segurança Social. Também durante todos os seus anos de trabalho, foi a única trabalhadora que não recebeu a comparticipação para o seguro de saúde obrigatório naquele país, contrariamente a todos os restantes colegas. Isto é, o Ministério financiava em $300 por mês o seguro de saúde que todos os trabalhadores são obrigados a subscrever quando estão em funções nos Estados Unidos. Germana Panarra foi a única dos 100 trabalhadores naquele país que nunca teve qualquer pagamento. Atingindo a idade dos 70 anos, em dezembro de 2020, Germana Panarra teve de se aposentar e não tinha proteção social, nomeadamente pensão de velhice. Isto, para nós, digamos, é o ponto central desta questão. Como é que é possível o Estado português
nas suas representações diplomáticas e consulares no estrangeiro, ter ao seu serviço trabalhadores a desafio. No caso da Germana, vimos ao todo são 21 anos. Também temos casos de trabalhadores que estão 47 anos e também não tiveram qualquer desconto para a proteção social e que depois, chegado aos 70 anos, o limite de idade, sejam assim abandonados, quer dizer, são lançados para o deserto, não é? O MNE, enquanto empregador, tem mantido os trabalhadores ao seu serviço no estrangeiro num contexto do que nós chamamos o offshore de direitos. Tendo sempre apresentado um cenário em como, não sabendo bem que lei se aplica, não sabendo depois como se aplica a lei que se aplica, arrastando situações não resolvidas, recorrendo a subterfúgios jurídicos e práticos, até, para nós, enquadrando o trabalhador como parte responsável ou parte beneficiada pela sua não inscrição ou pela sua situação irregular. Esquecendo o essencial. Os deveres de inscrição, declaração, retenção e entrega de contribuições não estão na esfera de competências do trabalhador, mas unicamente na esfera de competências da entidade empregadora. E isso, qualquer empresa de vão de escada sabe isto em Portugal, quanto mais o Estado que é Estado. Ainda mais perversa se torna esta situação quando o MNE invoca que o trabalhador tirou um benefício imediato desta situação irregular por não ter tido retenções que diminuíram o seu salário. Quer dizer, vem-nos dizer, isto até foi um benefício. Durante os anos também não teve descontos, portanto, tudo bem. O STCD entrou em defesa do sócio, reclamando que o MNE procedesse à regularização da sua situação. Isto é, em termos de toda a sua tempo de trabalho. Portanto, para nós, isto é claro, tem que ser toda a sua carreira profissional que tem que ter reflexo na sua carreira contributiva, assumindo, como a lei assim o determina, a responsabilidade pelo pagamento das contribuições e das cotizações de Germana Pannarra. E então, confrontamos-nos com uma contestação inédita por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a saber que o Ministério ia exigir à trabalhadora uma regularização prévia da sua parte, para regularizar então o Ministério a situação junto dos organismos, pretendendo assim exigir um montante a título de direito de regresso que não foi pago por quem estava a exigir esse direito. E o MNE, ao arrepio do que a legislação permite, não pretende reconstituir toda a carreira contributiva de Germana Pannarra, mas unicamente o período não prescrito de 5 anos, o que significa que, verificando esta regularização, Germana Pannarra não terá direito a requerer pensão de velhice por não deter o tempo mínimo de abertura de direito, que são 15 anos de desconto. Estamos a falar de alguém que esteve ao serviço do Estado português 21 anos. A petição foi apresentada, não é, em 2021, e a verdade é que nesta data, com 73 anos de idade, quase a atingir 74 anos, Germana Pannarra continua sem oferir pensão de velhice. Portanto, o Estado, na data de hoje, não providenciou nem desacadeou os mecanismos ao seu alcance para proteger um dos seus funcionários na velhice. Germana Pannarra vive hoje nos Estados Unidos, por não ter saúde nem condição física para regressar a Portugal, da caridade de quem lhe cedeu ainda cede, a título gratuito, um quarto, da sopa dos pobres e dos cuidados médicos que lhe são assegurados a conta-gotas por um médico altruísta. A petição visa preservar a dignidade e os direitos de uma trabalhadora que está numa situação insustentável. E apelamos à melhor intervenção desta Comissão para que nunca mais se verifiquem situações idênticas, como disse, que neste caso tem o rosto de Germana Pannarra, mas afeta grandemente uma parte importante dos trabalhadores e dos funcionários que estão ao serviço do Estado português, e estas situações não dignificam o Estado e os seus responsáveis nesta área. Para já, era isto que queria dizer, porque penso que as questões serão muito mais de, eventualmente, esclarecermos alguns aspectos. Para nós é evidente. A legislação, só para focar isto, há obrigatoriedade de pagar os 5 anos não prescritos, mas a lei permite que se pague voluntariamente todos os anos que são considerados prescritos.
Porquê é que o legislador enquadrou os 5 anos e o restante? Por uma razão muito simples. Acho que nunca passou pela cabeça do legislador que pudesse haver o Estado que mantivesse nesta situação durante mais de 5 anos um trabalhador. Portanto, mas cá está, nós não estamos em Portugal. Embora sejam representações diplomáticas e consulares de Portugal, é o no man's land, não é? É em países ocidentais onde estas questões estão resolvidas, muito bem. Mas mesmo assim, em países ocidentais, tenho aqui o secretário-geral adjunto do sindicato, que de facto entrou ao serviço em 1990, tem a sua situação em matéria de proteção social regularizada desde 2001, mas tem 10 anos que trabalhou e não teve descontos. E isto, em Portugal, houve um período em que se procedeu à regularização dos chamados precários do Estado. Os PREV-PAP, ainda foi muito recente, não é? Regularizaram-se milhares de trabalhadores e considerou-se todo o seu tempo, toda a sua carreira, valeu. Esta trabalhadora está numa situação vive da caridade e para nós isto é absolutamente insuportável porque alguém que trabalhou deve poder receber a contrapartida do seu trabalho na reforma. Claro que não trabalhou 40 anos para o Estado, claro que não vai receber uma aposentação pelo valor integral. Mas isto é-lhe devido, não deve viver nem de subsídios, nem de caridade. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Rosa. Agora vamos passar, então, à grelha relativa às intervenções dos grupos parlamentares, apenas para dar também aqui uma informação complementar, que esta reunião é uma reunião da mesa e coordenadores, somente, dos grupos parlamentares. E quero também aproveitar e fazer aqui um registro de agradecimento ao deputado Rodrigo Saraiva, que, sendo o segundo vice-presidente, poderia estar aqui ocupando este lugar, mas ele, muito gentilmente, cedeu a cadeira para que eu pudesse tomar a frente aqui dessa audiência. Começamos, então, cada grupo parlamentar terá, então, 3 minutos. Em não havendo outro deputado do meu grupo parlamentar, eu mesmo farei intervenção pelo Partido Social Democrata. A verdade é que a senhora Germana, ela alcança os 70 anos em 2020. Já tendo completado, portanto, pelo menos 15 anos de serviço. Em 2021, não havendo qualquer solução administrativa, recorreram, então, por meio desta petição, aqui a esta casa, a este órgão de soberania. Em maio passado, eu fui designado pela presidência da comissão como relator desse processo, e, desde então, nós buscamos, primeiro, tomar ciência do que havia acontecido, conversamos já, inclusive, com os peticionários, e também buscamos respostas junto, inclusive, ao Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, como também em relação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Por isso que entendemos, e acho que essa é a primeira pergunta, não é? Quer dizer, por que o sindicato não promoveu a intervenção ou uma solução judicial? É porque certamente já sabiam, e a doutora Rosa mencionou rapidamente isso, não é? É que certamente a alegação de prescrições em relação a direitos da senhora Germana seria reconhecida, não é? Então, ao buscar aqui este órgão, nós não temos poderes para determinar ao governo, qualquer que ele seja, o que deve ser feito. Foi por isso que, então, depois de termos algumas respostas, buscamos uma possível audiência de conciliação. Entretanto, a própria lei, no seu artigo 21º, a lei do direito de petição, menciona da possibilidade dessa audiência aos peticionários. Se forem mais de 1.000, obrigatória. Se não forem, como é o caso, não é? Ela se justifica a partir do momento em que precisamos conhecer esta situação. Isso está previsto no número 2 do artigo 21º, não é? Em decorrência da gravidade da situação
objeto da petição. Mas então eu gostaria de perguntar o seguinte: se tiveram por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros algum sinal de que estaria disponível para resolver esse problema de uma forma conciliatória. Porque nós já passamos, na verdade, por... Esse período já vem do governo anterior, não é? E já estamos aí agora a 100 dias do atual governo e gostaria, então, de saber se houve alguma menção, alguma sinalização nesse sentido, tanto por secretários ou ministros anteriores, como pelos atuais. E também gostaria de perguntar se o sindicato tem conhecimento, mas a própria intervenção da doutora Rosa parece que já torna, enfim, desnecessária essa pergunta, mas falou em 1/4, não é? Porque era bom que nós soubéssemos se o caso da senhora Germana é único ou, como disseram, atinge a 1/4 de trabalhadores. E como é que tiveram essa informação e como é que pensam, então, na perspectiva do sindicato, na medida em que temos uma resposta já da ministra do Trabalho a dizer que não é possível, não é possível a responsabilidade desse ministério, eu lhe pergunto, na perspectiva do sindicato, como é que poderíamos resolver esse problema, se não por essa audiência de conciliação, que é o que nós tentaremos fazer o mais brevemente possível. Muito obrigado. Então, passo a palavra ao deputado Gilberto Anjos, pelo Partido Socialista. Senhor deputado, por favor, também. Muito obrigado, senhor deputado relator. Cumprimentar, então, o Sindicato dos Trabalhadores Consulares das Missões Diplomáticas, no nome da doutora Rosa Ribeiro, dizer-lhe, dar uma nota inicial. Eu penso que o Sr. Deputado Paulo Pisco, que é efetivamente o nosso coordenador por sobreposição da agenda, não pode estar aqui, é a pessoa que tem acompanhado efetivamente esse processo e ele pôs-me a par da questão, que é uma questão muito sensível, e eu estou a representá-lo então aqui nessa reunião de mesa e coordenadores. Efetivamente já foram colocadas aqui algumas perguntas, que eram as perguntas que eu tinha para lhe colocar, algumas delas, mas é importante fazer aqui um enquadramento, porque efetivamente no que diz respeito ao vosso pedido, e tratando-se do Ministério dos Negócios Estrangeiros, faz todo sentido. Depois, no âmbito do nosso trabalho parlamentar a nível de comissões, confesso-vos que é algo que, dentro desta Comissão de Negócios Estrangeiros, pouco haverá a fazer, para ser claro, porque é um problema que nós gostávamos de resolver, pouco haverá a fazer, por uma razão muito simples, até está mais no âmbito da Comissão, aqui também parlamentar, provavelmente de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, porque trata-se aqui de uma questão laboral, direitos laborais, e trata-se aqui de um problema que efetivamente transita não só do anterior governo, mas do anterior e do anterior, porque percebemos que é um caso, portanto, que não está devidamente clarificado e legislado. E aquilo que eu pretendia perguntar tem muito a ver com essa última questão também. Estamos aqui a falar de um caso difícil, que somos particularmente sensíveis e que faremos, como é evidente, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para tentar ajudar a resolvê-lo, mas perceber se é o primeiro caso, ou disse, há pouco falou 1/4 dos trabalhadores, também foi um número que me chocou bastante, e que é importante também clarificarmos, percebermos do que se trata ao certo, se há mais reclamações, se vocês têm mais pedidos de ajuda dentro do sindicato. Depois também tentar, para eu entender melhor, a ver se é possível clarificar-me se foi pedido, então, uma vez que foram feitos os pagamentos, o salário, a remuneração, sem que acontecesse nenhum tipo de desconto, pelo que eu percebi, certo? E claro está, não havendo estes descontos, depois a pessoa vê-se privada, e a pessoa não era a pessoa a ter que fazer os descontos, efetivamente a entidade empregadora, aquilo que disse, é claro, e é assim em todo lado. Portanto, como é evidente, a culpa é da entidade empregadora. Mas não tendo sido feitos estes descontos, consequentemente, a senhora Germana acaba por não ter acesso aos apoios sociais. Aquilo que eu questiono é se foi pedida a restituição, entre aspas, uma vez que foi pago dinheiro a mais, que não houve o tal retenção, se lhe foi pedido isso em algum momento. A restituição do valor que teria sido pago, e eu até me custa dizer essa palavra indevidamente, custa-me dizer essa palavra, porque está aqui a falar uma pessoa que está a passar necessidades e que tem que ser protegida e apoiada, mas pronto, se hipoteticamente isso aconteceu.
E depois, por último, eu sei que o tempo já estiu, entretanto, também respondendo ao Sr. Deputado Relator, também vou ter resposta a outras questões que ia colocar, dizer que foram dirigidas também algumas questões, portanto, à tutela acerca dessa questão, a 17 de maio, e aproveitar também para questionar o Sr. Deputado Relator acerca dessa resposta que obteve por parte do Ministério do Trabalho, porque eu não tenho conhecimento, volto a dizer, é um processo que estava com o Sr. Deputado, portanto, Paulo Pires, e eu não tenho conhecimento desta informação, mas acho que é uma informação importante e relevante, e se essa informação foi dada à Comissão, se foi só dada ao grupo parlamentar, portanto, do PSD, porque acho que é importante termos acesso à mesma para fazermos o nosso trabalho da melhor forma. Muito obrigado. Agora o senhor deputado Ricardo Dias Pinto, pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Cumprimentar o sindicato e na pessoa dos seus representantes, a Sra. Rosa Ribeiro, que já venho conhecendo há algum tempo também. Eu, mais que fazer perguntas, quero dizer que o Chega, quando recebeu isto, ficou indignado. Porquê? Porque este é o Estado que nós não queremos, nem queremos patrocinar. É o Estado que nos envergonha. Um Estado que foge às suas obrigações, que abandona os seus, que comete pelo menos aparentes ilegalidades, pela mão dos governos anteriores, e queremos perceber se o governo atual quer efetivamente tomar em mão e resolver esta situação e todas as situações que estão para trás e o que vem à frente para que não se repita. Portanto, dizer que o Chega vai apurar a dimensão desta situação ou destas situações dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que aparenta ser enorme, e vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para resolver o que está para trás, como disse, e para garantir que não se repete no futuro. Esta é uma garantia que eu vos quero deixar aqui. Nós vamos agarrar efetivamente esta situação em mãos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado. Passo então a palavra agora ao nosso segundo vice-presidente, deputado Rodrigo Saraiva, pelo Grupo Parlamentar do Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes do sindicato. Eu estou hoje aqui presente, não para fazer perguntas, até porque, como alguns dos outros deputados também já explicaram, isto é um tema, mesmo que fosse por via parlamentar, seria muito mais de outra comissão do que esta, mas nem parece ser toda uma questão, a questão específica da Sra. Germana, que se venha a resolver por via legislativa, por via política, mas sim por via judicial. E estou aqui então, acima de tudo, pelo respeito para com a Sra. Germana Pannarra e o respeito por todos os trabalhadores consulares, independentemente do vínculo laboral que têm. Isso levaria-nos a toda uma outra discussão, até ideológica, daquilo que são as várias tipologias de vínculos laborais que existem, partindo obviamente sempre do pressuposto de que, havendo um vínculo, há um contrato entre duas partes e espera-se sempre que as duas partes estejam com o mesmo nível de informação. Se o caso da Sra. Germana Pannarra, relativamente àqueles seus primeiros 6 anos de funções no consulado, estavam as duas partes que tinham um contrato com o mesmo nível de informação ou não, aparenta que não, e isso é grave, mas lá está, terá que ser resolvido por via judicial. E, portanto, acima de tudo, estamos aqui para demonstrar o nosso respeito, a nossa preocupação, não prometer mundos e fundos, porque de facto não está em mãos políticas a resolução, ou pelo menos parlamentares, a resolução deste caso. Poderia estar em mãos políticas, enquanto aqueles que estão de turno em representação do Estado e de todos nós no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que possam ter a capacidade de, via resolução de conflitos, chegar ao entendimento, mas acima de tudo é aquilo que neste momento está mesmo mais nas nossas mãos. Sabem, relativamente à Iniciativa Liberal, aquilo que é a nossa posição relativamente àquilo que é a presença e a existência dos consulados e de todos os seus trabalhadores, mas acima de tudo de estar aqui em respeito àquilo que é o trabalho
que fazem porque são a nossa cara, a nossa imagem, as nossas mãos, os nossos músculos, o nosso intelecto por esse mundo fora, que nos representam a todos individualmente e enquanto nação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Apenas antes de passar a palavra aos peticionários, para uma intervenção final, e aí terão mais 12 minutos e poderão dividir entre vós, se quiserdes. Mas, em resposta ao senhor deputado Gilberto Anjos, deputado, quem recebeu a resposta fui eu mesmo, como relator. Isso não foi passado ainda, mas poderemos disponibilizar depois, encaminhar para todos os grupos parlamentares, tendo em vista, inclusive, porque a resposta do Ministério foi que isso é uma responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e não deles. Mas é importante. Por quê? Porque, e eu me lembro que a primeira vez nessa legislatura em que esse processo apareceu, havia mesmo uma discussão se ele teria admissibilidade por conta de ter apenas um peticionário, que, na verdade, era o sindicato, não é? E que representa todo esse coletivo, esse grupo de trabalhadores. Mas é porque devemos não criar sonhos, não devemos alimentar isso, e acho que a minha intervenção inicial foi, inclusive, nesse sentido, porque aqui uma soberania que precisa ser respeitada, que é do governo. Entretanto, talvez buscando aqui alguma conciliação, pudéssemos alertar, inclusive, para o facto de termos na senhora Germana um caso que é de uma pessoa idosa e que hoje vive da caridade alheia. Quer dizer, não temos aqui apenas a generalidade de um quarto de problemas que possam existir a mais. É que nós temos um rosto, temos um nome e temos uma pessoa que trabalhou durante 16 anos e que simplesmente agora passa os seus últimos anos de vida a viver da caridade, que é uma situação que nós precisamos, então, tentar chegar, não talvez por uma via judicial, porque nem o próprio sindicato quis, mas por uma via política e de entendimento com esse outro poder, com o governo. Então, nós passamos agora, então, a palavra aos peticionários por mais 12 minutos e, se quiserem, como eu disse, podem distribuir o tempo entre os 4. Por favor. Em ponto prévio, eu queria só indicar que a petição inicialmente foi dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República e foi distribuída. Nós não escolhemos não é? Portanto, foi só isso. Respondendo às perguntas, e depois passarei aqui a palavra, mas vou tentar responder de forma muito sucinta. O STCD não promoveu intervenção judicial, promoveu. Temos um processo em tribunal e, aliás, por termos o processo em tribunal, é que já se verificou por parte do Ministério o pagamento dos 5 anos não prescritos. Pagamento não totalmente satisfatório, uma vez que não consideraram a totalidade da remuneração. Mas, digamos aqui, não íamos entrar em contas de mercearia, pareceu-nos muito mais importante que fosse adquirido o princípio do início da regularização da situação. Agora, como eu disse há um bocado, o que nós não podemos aceitar é que se regularize 5 anos e se esqueça o restante da carreira de trabalho do trabalhador. Isso é que não. E havendo na lei a possibilidade de regularização voluntária, isso assiste. E nós, quando nos disse, se nós tentamos algumas, digamos, tentativas de aproximação com o Ministério para resolver, nós até fizemos o seguinte: fomos à Segurança Social, vimos qual era a carreira contributiva desta trabalhadora e nós temos 4 anos de registros na Segurança Social desta trabalhadora antes de passar ao serviço do Estado português. E nós fizemos uma proposta ao anterior Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. João Cravinho, de, enquanto não houvesse decisão de tribunal, pelo menos de regularizarem voluntariamente os 6 anos que faltavam para abrir o direito à pensão mínima. Porque para nós o que era
preciso é que a trabalhadora tivesse logo, ao momento dado, um valor mínimo que a pudesse ajudar a viver. E como é preciso de ter 15 anos de descontos para abrir o direito, parecia-nos importante. Portanto, nós estamos sempre disponíveis. Se há algo que caracteriza este sindicato, é a sua vontade de diálogo. É um sindicato que há 8 anos não convoca uma greve, porque temos tentado levar sempre a resolução dos problemas pela via do diálogo. Se há algum sinal do MNE para a resolução de forma conciliatória, devo dizer que houve manifestação do anterior governo dizendo que seria matéria que se tentaria resolver no decurso de 2024, porque implicava, e houve, aliás, várias conversas sobre a forma de nós resolvermos a situação. Quando nós vimos o atual ministro, logo no dia 19 de abril, quando ele nos recebeu, foi uma matéria que nós inscrevemos na agenda, dizendo que seria necessário fazermos o levantamento da situação concreta, trabalhador a trabalhador, e ver a melhor forma. Há sítios onde nós conseguimos a regularização, por exemplo, quando houve o Mundial de Futebol no Catar, nós fizemos e aqui o Alexandre poderá falar sobre isto mais detalhadamente, fizemos uma nota à imprensa a dizer que o Mundial de Futebol estava a decorrer no Catar, os trabalhadores da Embaixada estavam sem proteção social. E aí foi tudo a correr, fazer um seguro à última da hora para resolver o caso de 3 trabalhadores. E é nisso que nós temos andado com o Ministério, é tentar aproveitar as situações em que é possível ter um enfoque num determinado ponto e aí, por causa ou graças à comunicação social, é que se tenha conseguido regularizar algumas situações. Devo dizer também uma coisa, isto não são só situações do passado. Nós temos trabalhadores recentemente admitidos, desde 2017, que, graças à nossa intervenção, foi possível regularizar a situação junto da Segurança Social com a sua inscrição em 2022 ou 2023, mas o período de tempo de trabalho entre 2017 e a data da sua inscrição está para se resolver. Portanto, e o sindicato diz sempre a mesma coisa. Todo o tempo de trabalho tem que corresponder ao período contributivo. Não saímos desta. Caso único? Não, infelizmente não. Eu há um bocado referi. A Germana, há 2 rostos para o sindicato. Um é a Germana, ainda por cima num país onde as questões de saúde, toda a gente sabe que nos Estados Unidos, quer dizer, é preciso quase vender um rim para conseguir ser tratado, não é? Nós temos outra trabalhadora que tem, neste momento, também 74 anos, trabalhou 47 anos ao serviço do Estado português na Embaixada de Portugal em Pretória, mesma coisa, 70 anos, para casa, zero de reforma. Nós temos vários casos de ausência de proteção social. Nós temos casos completos de, portanto, o trabalhador durante todo o seu tempo de serviço não teve proteção social. Temos casos, e aqui o Alexandre poderá falar da sua própria experiência, em que tenha proteção social a partir de 2001, mas entrou ao serviço em 1990 e tem 10 ou 11 anos de tempo que não foi concretizado. E depois temos, digamos, práticas como estas, fazem a inscrição agora, porque nós estamos todos os meses, nós temos uma reunião no Ministério onde levamos todos estes assuntos. E vamos conseguindo, este aqui, outro acolá, é assim, não é regularização global, mas para nós importa que a situação dos trabalhadores vá se modificando. Agora, o passado também não o podemos esquecer. Como é que nós tivemos a informação? Porque nós somos sistemáticos na recolha da informação, porque a maior parte dos sócios, quando nós os inscrevemos, nós vamos averiguar a situação em termos de proteção social. Por exemplo, nós tivemos trabalhadores em Singapura que pela primeira vez aderiram ao sindicato em dezembro de 2023, já estamos a tratar da situação de proteção social destes trabalhadores que estavam sem seguro, sem proteção social nenhuma. E depois, quando são pedidas, e isto vejam também a perversão do esquema, quando é pedida a pólice de seguro às companhias para dar, digamos, alguma proteção de saúde, esquecem-se algumas valências. Por exemplo, no caso da Singapura, são 2 senhoras, esqueceram-se da valência maternidade, não é?
Quer dizer, aquelas senhoras são impedidas de engravidar porque o seguro, para ser mais barato, não inclui a valência maternidade. Temos o caso de uma trabalhadora, que aqui também o Alexandre poderá contar, de que foi engravidar em Londres, depois de ter estado no Catar, na China e finalmente em Londres. Só em Londres é que conseguiu engravidar, porque só em Londres é que teve um sistema de proteção social que lhe permitisse isto. Pouco há a fazer, só uma questão laboral. Não, nós parece-nos que há muito mais a fazer. Há uma admissão de um princípio geral que é assim: ninguém pode trabalhar para o Estado português e não estar inscrito num regime de proteção social. E é nisto que o papel, que a recomendação da Comissão é extremamente importante. As questões laborais, propriamente laborais, têm a sua sede própria. Mas há aqui um princípio, que é um princípio constitucional. E está inscrito na Constituição. E não se pode admitir que haja trabalhadores ao serviço do Estado, absolutamente, lá porque se passa nos postos consulares ou nas missões diplomáticas a milhares de quilómetros de Portugal, de Lisboa, não se possa admitir que seja o caso. Clarificar os casos, pensei que já o disse, restituição do valor pago indevidamente. Adoraria que ela tivesse de restituir o valor pago indevidamente, porque era assim, seria sinal que ela devia... Pronto, é assim, para nós sempre dissemos ao Ministério que o Ministério pagando o tempo todo, que nós estávamos disponíveis para um acordo para haver o direito de regresso. Agora, o que nós dizemos é que não pode haver direito de regresso de algo que o Ministério nunca pagou. E se pagar parcialmente não é reconhecer o direito à trabalhadora. Nós temos uma trabalhadora que durante anos esteve a ganhar 1.200 euros em Nova Iorque, nos Estados Unidos, quando o salário mínimo naquele país eram 2.300. Quando passam para 2.300, também continuam a não fazer os descontos, quer dizer, nem lhe reconheceram um salário mínimo, além disso, mas essa questão salarial está ultrapassada. É assim, a prática do Ministério é sempre dizer que não. É não. Nós temos um departamento de assuntos jurídicos no Ministério que sistematicamente diz que não a tudo. E quando nós estamos disponíveis para negociar, para chegar a uma situação amigável, porque para nós não nos importa, o que nos importa é resolver a situação dos trabalhadores. E para nós é muito importante, por isso, para nós, a Germana Pannarra é um rosto, é uma realidade que as pessoas podem sentir e podem se colocar na situação dela para ver quando seria absolutamente insustentável qualquer um de nós passar a sua vida de trabalho e chegar aos 70 anos, quando deveria estar sossegada, não ter os elementos que lhe permitem viver com alguma dignidade. Para já era o que eu tinha a dizer, gostaria de passar aqui a palavra ao Alexandre. Agradeço mais uma vez a todos os senhores deputados. Esta questão que veio aqui já em 2021 tem-se vindo a arrastar. Eu tenho falado várias vezes com a funcionária, com a ex-funcionária, que efetivamente vive de caridade nos Estados Unidos. A saúde dela tem-se degradado constantemente, vive de caridade de médicos, para onde ela trabalhou antes de entrar no consulado e, como a Rosa disse muito bem, não estamos à espera que daqui venha a ser uma nota ou uma obrigatoriedade do Ministério, mas uma orientação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros deixar de tratar estes trabalhadores, que são a face de todos nós, porque todos que estão aqui, se têm um problema lá fora, o primeiro elo de ligação será o consulado, será o trabalhador que certamente não tem segurança social. E eu poderia dar montes de exemplos, porque também já daqui vários deputados me contactaram, porque os familiares estavam em apuros em vários pontos do mundo, e foi eu que fiz a ligação com os funcionários, porque a própria missão diplomática, embaixador, cônsul, que não vou entrar nesse campo, não estavam disponíveis. Por isso, a nossa intervenção aqui é no sentido de a imagem no caso da Germana Pannarra é a ponta do iceberg, porque há muitas Germanas Pannarras. Isto não pode continuar. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros não pode, ainda agora, estar a fazer contratos para a Dinamarca, onde temos 2 funcionários que não têm segurança social. Dinamarca, porque o sistema na Dinamarca é privado, lógico que fica mais caro ter que contratar seguros médicos, seguros de acidentes, claro que fica mais caro, mas é assim, é a vida, e em Singapura e por aí fora.
Porque há sistemas à volta desse mundo que não têm o sistema que tem o português, que só posso louvar. E muitas das vezes dizem muito mal do sistema de segurança social português, mas olha, para mim é um dos melhores do mundo. Porque o que eu vejo lá fora é muito, muito mau. E estes funcionários e a Germana em si é a imagem que nós aqui apelamos, e eu, sinceramente, peço a todos que, pelo menos junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, junto deste Ministro, tentem que não haja mais Germanas Panarra, porque está a acontecer, efetivamente, mais Germanas Panarras. É isto. Obrigado. E o meu caso é um caso, porque eu também tive 10 anos sem descontos para lado nenhum, e estava na Suíça, um sistema semi-privado, que tem as componentes privadas e componente geral, e que não me descontaram os 10 anos e que hoje ainda me os devem. Obrigado. Deputado Rodrigo Saraiva. É só uma pergunta específica que eu acho que depois também ajuda a todos, por isso é que eu vou fazê-la aqui ao microfone. E obviamente que os grupos parlamentares, quando disseram que não era aqui que se resolvia, era no caso específico da Germana, não o problema concreto. Mas no caso específico da senhora Germana Panarra, é desejo dela voltar para Portugal? A Germana Panarra não pode voltar a Portugal. E eu vou explicar porque, Sr. Deputado. A Germana Panarra tem em termos de saúde, está numa situação que já não consegue andar. Ora, ela não tem médicos em Portugal. Ela viveu, ela nasceu, fez a sua vida até 1981 em Portugal e depois foi para os Estados Unidos, onde entrou numa missão diplomática, que era o Brasil, e depois foi trabalhar para o Consulado de Portugal em Nova Iorque. E ela esteve sempre ligada aos médicos dos Estados Unidos. Presentemente, a médica que assiste a Germana Panarra não autoriza a deslocação dela por estado de saúde dela. Porque senão ela queria vir para cá, porque é portuguesa, tem cá, em termos de família não tem cá, porque tem uma irmã que vive na Suíça, e, por sua vez, a única elo que o liga lá agora, presentemente, é a questão da saúde dela, que ela preza e que está preocupada. É isto. Posso só acrescentar uma coisa? Ela tentou recorrer aos serviços médicos americanos, que reagiram brutalmente, no sentido de dizerem que não competia aos serviços médicos locais, digamos, substituírem-se às obrigações do Estado português. Temos isto escrito preto no branco. Portanto, que remeteram-na, e ela, como dizia o Alexandre, ela trabalhou em casas de um médico individuais e é esse médico que a vai acompanhando, que lhe vai arranjando, quando um exame custa $2.500, ela paga 50, não é? Só mesmo a reserva daquele tempo e, como digo, neste momento ela está absolutamente impossibilitada de vir. Houvesse condições, ela estaria cá. Bom, então vamos ao encerramento desta audiência. Os desdobramentos, depois nós faremos chegar a informação oficialmente ao sindicato. Agradecer aos senhores deputados que puderam estar aqui conosco. Iremos também partilhar, distribuir todos os autos, né, do processo para que tenham ciência completa de tudo que está lá. E eu agradeço, então, em nome aqui da nossa comissão, a presença do Dr. Pedro Palma, do Dr. Felipe Oliveira, que são, né, advogados de serviços jurídicos do sindicato, ao Dr. Alexandre Vieira, secretário adjunto, e a doutora Rosa Ribeiro, secretária-geral, e não presidente, secretária-geral do sindicato. E vamos, então, mantendo contato e tentarmos verificar depois, o quanto antes, a realização dessa audiência de conciliação. Muito obrigado, está encerrado. Uma boa tarde.